Olá, tudo bem? Para mais um encontro conosco aqui no nosso canal, Estudo da Bíblia, Estudo da Palavra. Eu quero pedir para você deixar o seu like, também, se você ainda não é inscrito no canal, você se inscreva. E também, se você puder, divulgue para amigos e amigas que você tem, pessoas que talvez queiram conhecer um pouco mais da Bíblia, uma forma mais simples, uma maneira mais simplificada, né? Uma maneira mais esmiuçada de explicar determinados textos da Bíblia. Eu quero ler aqui uma passagem e gostaria que você prestasse bastante atenção. Diz assim, ó: logo vi que a Raquel estava desaparecida. Contudo, a casa amarela apareceu à vista. Não era a casa deles. Era a casinha da bomba d'água que irrigava o pasto daquela propriedade. Abri a porta de madeira e resolvi dar uma olhada lá dentro. Pelo jeito havia um poço artesiano ali. Logo que entrei, ouvi a porta rangendo e se fechando atrás de mim. A bomba estava debaixo de um caixote de madeira empoeirada. Estava desligada. De repente alguém bateu na porta. Fui abri-la. Um enorme facho de luz encheu a pequena casinha e meus olhos se fecharam em razão daquele clarão que inundou o pequeno lugar. Parecia que o sol tinha invadido aquele velho casebre. Coloquei a mão sobre os olhos, não conseguia olhar para a porta, mas uma presença estava de pé no meio dela. Senti uma fraqueza, as minhas pernas amoleceram. Parecia que alguma coisa estava drenando a energia do meu corpo. Me agachei de cócoras enquanto tentava olhar para o vulto que entre o facho de luz se mantinha de pé no meio da porta. Ofegante, ouvi uma voz doce, mas poderosa, me dizendo: calma que você se acostuma. Calma, disse baixinho, eu estou quase morrendo. Tome fôlego, a voz continuou, não temos pressa. Cadê a garota Raquel? Ela me disse que o irmão se encontraria comigo aqui. A sensação física era de que a minha energia estava sendo sugada. Não conseguia me levantar e nem olhar para a porta. Fiquei aflito. Calma que seu corpo já se acostuma. Não se aflija, disse ele. Quem é você? Perguntei, ainda de cócoras, olhando para o chão de terra, ofuscado pelo clarão que irradiava da porta. Parecia que eu estava próximo de uma caixa de transmissão numa hidrelétrica, onde se concentra a energia armazenada de uma turbina produzida da boca das cataratas da Foz do Iguaçu. O ar estava carregado dessa vibração. Era isso, minha energia estava sendo drenada por aquela outra. Essa energia de fora deu um apagão na minha energia corporal. Meu irmão, disse ele, esse casulo, essa casca, essa casa de barro onde você habita, não aguenta a nossa presença. Saiba que para chegar até vocês temos que reduzir ao mínimo a glória nos dada pelo Eterno. O quê? Perguntei meio com raiva. Você está dizendo que reduziu seu nível de energia para poder falar comigo? Exatamente. O Eterno nos permite alterar nosso corpo para poder nos comunicar com vocês. Sempre foi assim. Não estou entendendo nada, disse eu. Está sim. É que você está com raiva. Pare com isso. Estou sim, retruquei. Não consigo me levantar, não consigo te enxergar. E sinceramente estou muito enfraquecido e imobilizado pela sua presença. Me perdoe mesmo. Você já está perdoado, ele disse.
com voz calma: o corpo humano foi alterado pela escolha dos seus pais no antigo jardim. Vocês perderam o vigor físico dessa glória. Sua capacidade cerebral está substancialmente reduzida. Mas um dia tudo voltará a ser normal novamente. Normal? Mas nós estamos em nossa forma normal, disse eu. Eu sou normal. Nunca estiveram, disse ele. Um dia, quando o grande príncipe retornar, vocês serão restaurados à verdadeira normalidade de vossos corpos, mente e espíritos. É lamentável que muitos de sua raça nunca mais saberão o que perderam. Você se refere ao corpo glorificado pela ressurreição? Perguntei, sentado no chão, pois minha perna estava formigando. Exatamente. Olhando para vocês, temos aprendido muito sobre a condição humilhante e sobre o corpo servil e enfraquecido que vocês habitam. O grande príncipe sabe muito bem como é. Ele habitou entre vocês. Nós o acompanhamos, nós assistimos à sua humilhação, à sua submissão, sua vida entre vocês. Ele habitou num corpo reduzido pela grande queda. Nós fomos profundamente marcados, ensinados, impactados pelo modo como ele se submeteu à condição fragilizada e vulnerável em que vocês nascem e morrem. A vida do grande príncipe, obedecendo até as últimas consequências de uma absoluta humildade e submissão à vontade do nosso Pai Eterno, foi um espetáculo para toda a criação. O próprio Eterno se alegrou assistindo à obediência do seu príncipe filho, glorioso. Bom, esse aqui é um texto, não vou continuar, porque esse aqui é um texto do meu livro Caídos, que eu escrevi ano passado e infelizmente por causa da pandemia não tive a oportunidade de divulgá-lo como eu gostaria de ter divulgado. Eu escrevi esse livro aqui, você pode ver que esse é um trecho que eu falo desse personagem, né, que foi para uma cidade do interior do Mato Grosso para investigar o desaparecimento de 4 jovens, e ali ele tem um contato com o mundo espiritual. Apesar de toda a investigação policial, dos problemas daquela região, ele entra 3 vezes. 3 vezes ele entra numa nova dimensão espiritual, e não somente ele entra, mas alguns anjos vêm de uma forma assim bem humana, numa linguagem bem humana, vêm conversar com ele. Eu estava lendo esse trecho desse livro, na verdade, não vou falar, é ao contrário, eu estava lendo um trecho da Bíblia. E esse livro aqui, embora seja um livro de ficção, um livro que conta uma história e tal, mas ele está carregado do Evangelho. Esse trecho que eu li é uma conversa que o personagem principal teve com um ser luminoso que se encontrou com ele numa casinha de bomba d'água. Essas casinhas de bomba d'água que tem no meio do campo, né, em fazendas e lavouras. Então eles constroem aquela casinha para proteger o maquinário, né, o motor. E ele se encontrou ali e o anjo falou que a presença do anjo foi tão forte, e a presença de um anjo de Deus, ela é tão forte na Bíblia, que de fato faz com que a pessoa, o ser humano, se torne totalmente enfraquecido. Eu estava lendo essa passagem, eu estava lendo uma passagem da Bíblia, no livro de Daniel aqui, o profeta do Antigo Testamento, e eu estava lendo a minha devocional que eu faço, né? Leio textos da Bíblia, e de repente eu estava lendo e passei nesse versículo e me lembrei do livro, porque o livro conta realmente essa fusão. O mundo espiritual, ele é fundido com o nosso mundo aqui. Nós estamos rodeados, a Bíblia nos ensina que nós estamos rodeados por um mundo espiritual.
Existem dezenas de milhares de seres espirituais nos observando. Além do próprio Deus que nos observa, nós temos uma multidão de seres espirituais, tanto do bem, que a Bíblia chama de anjos, como do mal, que a Bíblia chama de demônios, ou há uma categoria chamada de anjos caídos na Bíblia. Por isso que esse livro tem o título de Caídos, porque conta um pouco daquilo que esses anjos caídos desejam fazer com a humanidade. Embora esse livro tenha esse título, né, Caídos, e pareça que fala mais do mal, mas não é o contrário. As aparições que eu escrevi, as aparições angelicais que eu coloquei nesse livro, traz muito mais revelação acerca da ressurreição, de oração, batalha espiritual, como que as nossas ações neste planeta influenciam as regiões celestiais, como diz a Bíblia, e como os anjos e os demônios nos observam. E Paulo diz lá em Efésios que eles aprendem conosco. Eles nos observam aprendendo como é que nós lidamos com os problemas da vida. E tem um livro no Antigo Testamento, o livro de Jó, que é muito claro sobre isso, né? Mas voltando aqui à leitura do livro de Daniel, eu estava fazendo a minha devocional e eu passei nesse versículo aqui, ó, capítulo 8 de Daniel, versículo 15, diz assim, olha o que diz: havendo eu, Daniel, tido a visão, procurei entendê-la, e eis que se me apresentou como que uma semelhança de homem. No livro Caídos, essa semelhança de homem aparece para o personagem ali naquela casinha, né? Eu ouvi uma voz de homem, verso 16, eu ouvi uma voz de homem entre as margens do rio Ulai, o qual gritou e disse: Gabriel, faze que este homem entenda a visão. Veio, pois, perto de onde eu estava. O homem, na verdade, era um anjo, né? Veio perto de onde eu estava e, vindo ele, fiquei amedrontado e caí com o rosto em terra. Mas ele me disse: entende, filho do homem, pois esta visão se refere ao tempo do fim. Que maravilha, né? Então eu quero reforçar, não é apenas uma propaganda do livro que eu escrevi, mas eu quero reforçar aqui essa mensagem. Se você não adquiriu esse livro, adquira. Vale a pena, porque você vai aprender muito, não somente sobre o mundo espiritual, sobre os anjos, sobre o que eles pensam da ressurreição, sobre o que eles dizem acerca do céu, e como que os anjos caídos, que tem assim uma participação muito pequena nesse livro, embora seja um livro de capa preta, tem esse nome e tudo, mas tem uma participação muito pequena dos anjos malignos. A malignidade está aqui, mas nas ações que os homens cometem na história, que é uma história policial, uma história de investigação, e que é muito interessante, e tem como palco, né, uma cidade do interior do Mato Grosso, a cidade de Sorriso, que não tem absolutamente nada a ver com propriamente a cidade, mas com, como eu disse, com a região celestial daquele local, que pode ser em qualquer cidade do Brasil e até do mundo, né? Porque de fato nós estamos num palco, né? O planeta Terra, o ser humano, o homem é colocado num palco que ele está sendo observado, está sendo estudado. E o profeta Daniel está carregado dessa fusão, como eu disse, né? Dessa intromissão do mundo espiritual no mundo terreno. Nós temos aqui o caso, né, dele ter orado por 21 dias para obter resposta de uma visão que ele tinha tido, e ele se colocou em jejum e oração por 21 dias, e aqui no capítulo 10, verso 13, diz que o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. Na verdade, quem está falando aqui é um anjo para Daniel. O anjo falou assim, ó, desde o primeiro dia que você dobrou o joelho e começou a me buscar, foi-me dado a ordem para eu trazer a resposta para você.
mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu, de modo que eu não pude chegar até você. Eu vou ler aqui, capítulo 10 de Daniel, verso 12. Então me disse, não temas, Daniel, porque olha aqui, desde o primeiro dia em que aplicastes o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras, são ouvidas as tuas orações. E por causa das tuas palavras eu vim. Olha o que o anjo está dizendo para Daniel. Foi por causa das tuas orações, das tuas palavras, foi dada uma ordem para eu trazer para você a resposta. Verso 13, mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias, e eis que Miguel, apareceu outro anjo, Miguel inclusive é o anjo que está aqui nessa capa, né? O anjo Miguel, o arcanjo Miguel. Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me e eu o deixei ali com os reis da Pérsia. Reis da Pérsia. O anjo está falando no sentido totalmente espiritual, porque a Pérsia só tinha um rei, e ele está se referindo aos reis da Pérsia, ou seja, era um grupo de anjos caídos que controlavam a Pérsia, porque nos dias de Daniel a Pérsia era o império que estava controlando pelo menos aquela parte do planeta, né? Se você assistir aquele filme 300, né? 300 tem 2 filmes 300. Então fala da ascensão do império da Pérsia, queda, né? A ascensão e queda do império da Pérsia, depois veio o império grego no lugar da Pérsia. Mas voltando aqui, o livro de Daniel mostra essa batalha espiritual que acontece quando uma pessoa está falando com Deus. Por isso que é importante a oração, e por isso que é importante a oração persistente. Até jejum Daniel fez para que ele pudesse ser respondido. Ele só não estava sendo respondido porque um espírito maligno, um anjo caído, né? Um anjo caído, no caminho barrou o anjo de Deus, que aqui parece que era o Daniel, né? O anjo Gabriel, que estava trazendo a resposta para ele. E quando Gabriel estava vindo, não falo o nome aqui, mas parece que era Gabriel, estava trazendo a resposta para ele. Esse príncipe da Pérsia, esse anjo caído, resistiu, segurou ele no caminho, e ele precisou chamar Daniel, o anjo Gabriel precisou chamar Miguel, que é um anjo guerreiro, né, o arcanjo Miguel, e a Igreja Católica tem o São Miguel Arcanjo, né? Embora haja, né, todo esse mundo espiritual de anjos na Bíblia, mas a Bíblia nos proíbe de falar diretamente com um anjo. A Bíblia, na verdade, não é que a Bíblia nos proíbe de falar diretamente com um anjo. Eu coloco aqui nesse livro Caídos, eu mostro aqui nesse livro Caídos, que eles não conseguem entender a linguagem humana, o idioma humano. Eles só entendem quando Deus lhe dá essa capacidade de compreensão. Por isso que não adianta você falar com anjos para que te protejam. Você tem que falar para que Deus envie os seus anjos para te proteger. No livro do profeta Daniel, você vai ver o tempo todo Deus dando ordem para os anjos fazerem o serviço para Daniel. Né? Em momento nenhum você vê Daniel falando com um anjo, a não ser que o anjo esteja entendendo a linguagem, né, o idioma. Porque que idioma que um anjo fala? Em português? Em inglês? Espanhol? Grego? Latim? Não. Ele tem uma linguagem própria. E a compreensão deles também é uma compreensão quando Deus lhes dá essa capacidade de compreensão. Nesse livro Caídos, através dessa história que eu criei, né? E esse livro não fala da minha vida, mas é um personagem, mostra como, e ele está cheio de textos da Bíblia que eu coloquei para explicar como que acontece esses fenômenos espirituais. Bom, o vídeo já está ficando muito comprido. Eu peço para que você leia os textos bíblicos e acompanhe. Você tem essa oportunidade de aprender. Então deixa aqui o seu like, né? Passe para frente esse texto e eu vou tornar a falar sobre
essa questão de batalha espiritual e de anjos de Deus e anjos caídos. Que Deus abençoe você. Eu volto a falar com você. Tchau.